Graça e paz, irmãos, queridos que vão participar conosco desta live. Nós te agradecemos a vocês e nós, de coração, estamos alegres por mais uma oportunidade de falar com os irmãos a respeito deste grande assunto que é o livro do apóstolo João, a sua carta, sua primeira carta, a carta que ficou registrada no cânon bíblico como primeira carta do apóstolo João. E nós estamos já no final do terceiro capítulo, mas nós temos estudado com interesse essa carta porque ela fala muito da prática do amor cristão e ela fala principalmente da realidade pessoal, material, da realidade física do Senhor Jesus Cristo, né? Havia uma seita que falava que Jesus Cristo era só uma aparência, que na verdade ele não tinha um corpo, ele era como se fosse um fantasma. João se interpõe nesta palavra, nesta relação, e demonstra que Jesus Cristo veio em carne e que ele está vivo hoje, presente no céu, de onde ele realiza ainda parte da sua missão, que é a intercessão contínua pelos pecadores. Nós temos que agradecer a Deus por esse mistério, mas que é nos dado conhecer pela palavra do Senhor. Hoje nós vamos ler, então, os versículos 11 até o versículo 26 do capítulo 3 da carta de João, né? João, capítulo 3, versículos 11 até 26, até 24, melhor dizendo. Nós vamos fazer essa leitura agora, depois nós estaremos estudando essa palavra. João diz assim: porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Não segundo Caim, que era do maligno e assassinou a seu irmão. Por que ele assassinou a seu irmão? Porque suas obras eram más e as do seu irmão eram justas. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece morto. Mas todo aquele que odeia a seu irmão é assassino. E, ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna em si. Nisto conhecemos o amor de Cristo, que ele deu sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe a porta do seu coração, como pode permanecer o amor de Cristo, de Deus, nele? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas em obras e de verdade. E nisto conheceremos
que somos da verdade, bem como, perante ele, tranquilizaremos o nosso coração. Pois, se o nosso coração nos acusa, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus, e aquilo que pedimos, dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Ora, o seu mandamento é esse: que creiamos em o nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que ele ordenou. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. É nisto que conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Que Deus abençoe a sua palavra para nosso crescimento espiritual. Vamos orar. Pai, nós agradecemos ao Senhor por todas as tuas bênçãos, por todo o teu cuidado para conosco, pela certeza que o Senhor está em cada momento nos dirigindo, nos orientando e manifestando tua graça na nossa vida. Nós confiamos na tua direção, confiamos no teu cuidado, confiamos, Senhor Deus, em tudo aquilo que vem do Senhor para nós como forma de bênção. Nós te louvamos por tudo. Agradecemos porque o Senhor tem sido o sustentador da nossa vida, dos nossos familiares, dos nossos irmãos e amigos. Obrigado pela constante provisão do Senhor em nosso favor. Nós oramos agora pedindo a tua orientação para o estudo da tua santa palavra, que ela nos edifique, nos desperte, que ela opere em nós um desejo de glorificar o teu nome, de levar uma vida santa e reta diante do Senhor, de dar testemunho da pessoa de Jesus. Nós oramos pedindo estas bênçãos e te agradecendo por tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem, semana passada nós vimos a palavra do Senhor e vimos o apóstolo João terminando o texto que nós estudamos, finalizando esse texto, afirmando uma verdade espiritual muito séria, afirmando uma verdade espiritual grave que nós precisamos pensar e repensar muitas vezes nesta verdade. A verdade espiritual de muita profundidade que João fala conosco é que Deus fala sobre a diferença que existe entre os filhos de Deus e os filhos do diabo. E a primeira diferença que ele faz é que ele demonstra que o que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Então, uma pessoa que é nascida de Deus, ela não vive na prática do pecado, ou seja, ela procura não pecar, procura viver na plenitude do Espírito Santo para não pecar. Não estou dizendo que ela não peque, mas estou dizendo que ela procura não pecar. Ela procura evitar o pecado, fugir da tentação, escapar do mal, resistir ao diabo, fazer todas estas coisas para não pecar. Mas, se alguém pecar, né, como nós sabemos, no primeiro estudo nós vimos isso, se alguém que é crente pecar, e isso pode acontecer, nós temos um advogado junto ao Pai que continua operando
a nossa perfeita salvação no céu, né? Ele está agora feita toda a obra salvadora neste mundo, ele está agora intercedendo pelos filhos de Deus em relação a esse tipo de situação. Se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai e ele está lá para ser aquele que intercede por nós, que está em intercessão junto ao Pai para que o perdão nos seja continuamente oferecido, né, na medida dos nossos atos e do nosso arrependimento, né? Se cometermos algum ato pecaminoso, o que é importante imediatamente é um arrependimento genuíno, um arrependimento puro, então somos perdoados. Nós já somos perdoados, né? Mas a nossa comunhão é restaurada com o Senhor. Então, João está falando que há uma diferença que existe enorme, intransponível, entre os filhos de Deus e os filhos do diabo. E a primeira diferença é que quem é filho de Deus não vive na prática do pecado. Aquele que é nascido de Deus, que tem a semente de Deus em si, que é servo do Senhor Jesus Cristo, que tem a vida de Cristo em si, não vive na prática do pecado. Ou seja, o pecado é uma exceção na sua vida. Mas, em segundo lugar, João fala agora que e demonstra claramente que todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus. Ou seja, essa moeda tem dois lados. Não, não praticar a justiça é também pecado. Então, não adianta só dizer, eu não peco. Eu preciso também praticar a justiça. Não se pode levar uma vida por omissão, né? Aquele que diz que não peca, ele deve praticar a justiça. Não, eu não faço nada errado. Não, isso só não adianta. Eu não faço nada errado, mas preciso fazer aquilo que é certo, né? Tem muita gente que fala assim, eu, eu sou salvo, sim, porque não fumo, não bebo, não jogo, não minto, não adultero, não faço isso, não faço aquilo. Sim, mas o que é que você faz que demonstra que você tem um caráter justo? Então é necessário que praticar a justiça e não praticar a iniquidade. É isso que João está dizendo, que a moeda tem dois lados, né? Praticar a justiça e não praticar a iniquidade. Então, João diz que é, aquele que ama a Deus não pratica a injustiça, mas pratica a justiça. Porque quem não pratica a justiça também não procede de Deus. Então, não é só quem não pratica a justiça que, que é filho de Deus, que não é filho de Deus. Não é só quem não pratica a justiça que João chama de filho do diabo. Ele fala também daquele que não que, que pratica o mal. Quem pratica o mal é do diabo e quem não pratica a justiça é do diabo. É nesse sentido que João está falando aqui essas duas afirmações. Mas João passa para uma terceira afirmação em que ele diz que ele, é, ele associa a prática da justiça com o amor, que é a obediência a Deus, e, o amor cristão, que é serviço aos irmãos. Para João, a maior demonstração de
Justiça é a prática do amor. E a prática do amor para João é obediência a Deus. Então, para o apóstolo João, para o Espírito Santo que o orientou a escrever essas cartas, amar é obedecer a Deus, é praticar a justiça. Amar é obedecer a Deus e praticar a justiça. E amar é servir aos irmãos, né? Servir aos irmãos, praticar a justiça para com os irmãos. Quem ama, serve aos irmãos. Quem ama, obedece a Deus. Essas duas coisas andam absolutamente juntas. Elas não podem ser separadas. Quem ama a Deus, ama os irmãos. Quem ama a Deus, obedece a Deus. Quem ama a Deus, ama também aos irmãos e pratica a justiça de Deus. Então, João fala dessas três diferenças, dessas três bases fundamentais que demonstram a diferença entre os filhos de Deus e os filhos do diabo. Primeiro, que quem é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Nós já falamos sobre isso. Pode pecar, mas isso deve ser ocasional e ele sabe, o Espírito Santo o convence e ele se penitencia diante de Deus e pede perdão para o seu pecado e volta a ter comunhão com Deus. Segundo, ele mostra que todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus. Não basta praticar a injustiça para não ser servo de Deus. É também não praticar a justiça, né? Então, são duas coisas diferentes, mas que demonstram que a pessoa é filha do diabo, não é filha de Deus. E a terceira, que ele demonstra que praticar a justiça de Deus é amar a Deus, é obedecer a Deus. E amar o próximo é servindo aos irmãos. Esta é a verdadeira prática do amor. João reafirmou e reafirma sempre nos seus escritos que a mensagem que os crentes têm ouvido desde o princípio, a mensagem que desde o princípio eles têm ouvido e pregado, é que nos amemos uns aos outros. Nós devemos amar uns aos outros. E esse amor deve ser um amor de Deus no nosso coração, para amarmos uns aos outros. E João mostra um exemplo negativo disso. Devemos amar uns aos outros. Agora ele vai falar de um exemplo negativo. Não como Caim. Não como Caim. Então, não devemos imitar Caim. Por quê? Caim foi o primeiro filho de Adão e Eva e ele era do maligno. Como assim? Como do maligno? Porque ele viveu orientado pelo maligno, ele viveu sem se submeter a Deus, né? Ele era do maligno por quê? Porque as suas obras eram más, ele odiava seu irmão, né? Ele tinha algum tipo de relacionamento com seu irmão movido por inveja, né? Porque Abel era uma pessoa que era justa nas suas obras e ele não era. Então, as bênçãos de Deus sobre Abel o faziam ser visto como alguém não amado por Caim. Caim não amava Abel e ele era do maligno, conforme João ensina, e suas obras eram más. Como que era a demonstração de que Caim era do maligno? Porque as suas obras eram más. Então, as obras de Caim
eram orientadas pelo inimigo. E ele queria fazer justiça pelas suas próprias obras, razão pela qual Deus não aceitou o seu sacrifício. Suas obras eram más. Ele então assassinou a seu irmão, porque odiava o seu irmão. Ao invés de amar o irmão, ele odiava o irmão. Então, as obras de Caim eram más. Tanto as obras de, de adoração que ele fez para com Deus, né? Tanto agradar a Deus pelo seu próprio esforço, quanto aquele relacionamento que ele deveria ter com seu irmão Abel, mas que ele não tinha, né? E o resultado disso, afastamento de Deus e ódio a seu irmão, levou a matar o seu irmão e a ser castigado por Deus. Então, as obras justas de Abel, nós vemos aqui, foram aceitas por Deus. Por quê que as obras de Abel foram aceitas por Deus? Porque eram obras que manifestavam a sua confiança em Deus. Abel não apresentou suas obras no sentido de que essas obras o justificariam, né? Não foi chegando diante de Deus e dizendo: ó, eu mereço a sua graça porque eu estou fazendo essas obras aqui. Não. Abel, segundo a própria Bíblia, era um homem que sabia que era pecador. Por isso, as suas obras foram aceitas diante de Deus, porque ele apresentou, na verdade, um sacrifício, o sacrifício de um cordeiro, né? Então, Abel já tinha essa noção de que a necessidade de apresentar o sangue diante de Deus para a purificação de pecados. Isso certamente foi passado a ele pelo seu pai Adão e sua mãe Eva, até porque eles eles viram, né? Eles não viram, mas eles souberam pela, pela tradição oral que Deus havia sacrificado um cordeiro para vestir Adão e Eva, né? E aquilo já era um símbolo do sacrifício de um cordeiro para a purificação de pecados. Mas Caim não fez muita questão disso e apresentava o fruto do seu trabalho, que era o trabalho de agricultor. Mas ele apresentava como se fosse justiça pessoal, como se ele fosse justo, enquanto Abel não apresentava a sua própria justiça, porque ele sabia que não era justo diante de Deus. Então, João está demonstrando que, com esse exemplo negativo, que nós não devemos viver como Caim viveu. Então, o amor ao irmão deve ser a nossa prática, e não um relacionamento como o de Caim com Abel. E as obras justas de Abel foram aceitas por Deus porque Deus via o coração de Abel, né? E eram as obras de Abel foram aceitas por Deus porque não foram obras meritórias, né? Não foi para atingir mérito diante de Deus, foi para agradecer a Deus por todas as bênçãos recebidas. E, desta forma, para Caim, isso foi uma afronta. Para Caim, esta situação foi uma situação afrontosa. Ele queria saber por que Abel era, era aceito diante de Deus e ele não era. Isso produziu ódio no seu coração
e ele matou, então, o seu irmão. Essa é uma evidência do ódio do mundo contra nós, né? Do ódio do mundo contra os cristãos. O amor aos irmãos é uma evidência que passamos da mente, que vai além da nossa mente, vai até o coração. Nós precisamos entender que é com o coração que a gente ama. E nós passamos da morte para a vida quando nós amamos aos irmãos. Então, é uma evidência de vida eterna, uma evidência de transformação de vida, uma evidência de coração transformado, o amor aos irmãos. Se nós verdadeiramente amamos aos irmãos, e se esse amor vem de Deus, né? Se esse amor vem da fonte viva do amor, que é Deus. Mas João continua dizendo que quem não ama a seu irmão permanece na morte. Para João, a prática do amor é uma evidência de vida. Se você ama seu irmão, você tem vida eterna. E quem não ama seu irmão permanece na morte. Que morte? Na morte espiritual, na morte que separa o homem de Deus, né? Então, quem está separado de Deus não ama seu irmão. Mas quem está amando o irmão, esse dá uma evidência de que é salvo em Jesus Cristo. E então, o apóstolo João demonstra isso, né? Que nós passamos da morte para a vida quando amamos os irmãos. Ou seja, quando Deus vem para a nossa vida, quando Jesus Cristo entra na nossa vida, entra também o amor a Deus, entra também o amor aos irmãos. De modo que essa é uma evidência de que nós somos servos de Deus, lavados e remidos no sangue de Jesus, e que somos novas criaturas. Mas João dá um exemplo positivo também. O exemplo negativo foi o de Caim. O exemplo positivo que João dá é o exemplo do próprio Jesus. Ele fala: Cristo deu a sua vida por nós. Cristo deu a sua vida por nós. E nós conhecemos que amamos aos irmãos se os amarmos a ponto de dar a vida por eles também. Jesus ensinou isso, né? Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. E vós sereis meus amigos, disse Jesus, se fizerdes o que eu vos mando. Então, nós temos um exemplo de Jesus Cristo, que deu a sua vida por nós e que morreu na cruz do Calvário para a nossa salvação. Esse exemplo é o exemplo que João dá, demonstrando que quem ama entrega a sua vida ao Senhor e, se for necessário, vai até a morte pelas pessoas. Isso aconteceu com Jesus, isso aconteceu depois com Tiago, com Pedro, com Judas, com Paulo, né? Muitas pessoas. E outras pessoas anônimas no mundo inteiro que já morreram pelo Evangelho. João demonstra na prática o amor de Deus. Como que João demonstra na prática o amor de Deus? O que é que ele diz que deve ser feito para que o nome de Deus seja exaltado, seja glorificado? Primeiro, João diz que quem tiver recursos materiais. João não é contra
recursos materiais como posse de alguém. Ele é favorável a isso. Ele diz que o crente pode ter recursos materiais. Não é errado, não é pecaminoso ter recursos materiais. Mas João está dizendo o seguinte: há alguém que tenha recursos materiais? Se há, essa pessoa deve ter uma conduta de verdadeiro mordomo. O que é uma conduta de verdadeiro mordomo? Ele é meramente um tomador de conta daquilo que a pessoa, que Deus tem com ele. Então, o mordomo não é dono de nada, ele é cuidador daquilo que foi colocado em suas mãos. E João diz que quem vir, quem enxergar o seu irmão passando necessidade, né? E nós sabemos que há muitos irmãos que passam necessidade e que é necessário a gente estar disposto a fazer doações. Então, quem tiver recursos deste mundo e vir, né, do verbo ver, seu irmão passando necessidade, e, terceiro, fechar-lhe o coração. João está dizendo, então, que a pessoa viu o seu irmão em dificuldade, tem bens deste mundo, mas fecha o coração, isto é, não manifesta misericórdia nem graça. Não pode ter essa pessoa o amor de Deus em si mesmo. Como pode ter alguém o amor de Deus em si mesmo se negar ao irmão uma ajuda, tendo recursos necessários para isso? É isso que João está perguntando. Que, tendo recursos necessários, a pessoa não ajudou o necessitado. Como pode permanecer o amor de Deus nessa pessoa? Como pode ter o amor de Deus dentro de si, essa pessoa? E se essa pessoa não tem o amor de Deus dentro de si, ela não deve ser cristã. Ou se for cristã, é alguém que não aprendeu ainda sobre a necessidade de dar, de oferecer ajuda, de compartilhar aquilo que tem, de ser instrumento de edificação na vida das pessoas. Então, João faz essa pergunta que nós devemos responder. E o que é que devemos fazer? Então, João vai responder essa pergunta de uma maneira interessante. Ele vai responder o que é que devemos fazer. A primeira questão que João menciona é esta: não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. João está dizendo, chega de hipocrisia, chega de falhar com a verdade. Não, o que é que adianta, né, falar apenas? Não adianta falar e não fazer. Não amemos de palavra, nem de língua, mas em obras de fato e de verdade. Em vez de só manifestações de simpatia, né, muitas vezes nós fazemos isso. Manifestações de simpatia. Oh, que pena, né? Nós vamos orar por você, está passando por dificuldades, né? Em vez de só manifestações de simpatia, não que orar não seja bom, mas tem que ser acompanhado de ação. Em vez de manifestações de simpatia ou de promessas que não se cumprem, né? Nós vamos te ajudar, fique tranquilo, e depois nunca ajuda. Então, em vez de só manifestações de simpatia, de promessas que não se cumprem, nós precisamos estar envolvidos
precisamos nos envolver. Sejamos cumpridores, envolvidos com a palavra. De fato, de direito, sermos envolvidos com a palavra. E cumprir aquilo que prometemos quando nós cremos. O que é que nós prometemos quando nós cremos? Prometemos que ajudaríamos as pessoas. Quando nossa profissão de fé foi feita, nós prometemos contribuir, ajudar, prometemos ser solidários, e é bom voltar a lembrar essas coisas que nós prometemos na época do nosso batismo, né? Nós vamos ouvir essa consciência tranquilizar no nosso coração. Nós precisamos ouvir. Nossa consciência vai falar, muitas vezes, na nossa consciência cristã, fala o que devemos fazer, mas nós não ouvimos a nossa consciência, nós fazemos pouco caso da nossa consciência, né? Se nosso coração nos acusa, maior é Deus, né? Se diante do nosso coração, que é enganoso, nós somos acusados de não contribuir, imaginem diante de Deus. Mas nós não devemos depender apenas da nossa consciência, porque quanto mais passa o tempo sem contribuirmos, sem darmos aquilo que é necessário às pessoas, mais difícil vai ficando contribuir. Nosso coração vai ficando endurecido, a ponto de chegar a um instante em que ele não nos acusa mais. Fica muito fácil não contribuir. Então, nós devemos sempre estar em obediência a Deus. Se nosso coração nos acusa, Deus é maior do que o nosso coração. Mas se o nosso coração não nos acusa, então nós temos de duas uma. Se o nosso coração não nos acusa, ou nós estamos muito integrados com Deus, muito ligados, e nós já fazemos aquilo que Ele quer, ou então nós estamos precisando de uma transformação, de uma conversão. Então, nós precisamos avaliar isso, né? Se temos um coração que não está nos acusando, e estamos agindo corretamente, louvado seja Deus por isso. Mas se o coração nos acusa, maior é Deus do que o nosso coração. E nós precisamos nos consertar com Deus. De modo que a ação que se espera de nós, né, o que fazer é contribuir, é doar, é fazer a nossa parte sacrificialmente. Mas João fala de um segundo assunto, né, nesse mesmo tom, que expõe o nosso coração. Ele diz o seguinte: este coração aberto para ajudar aos necessitados é um coração que ora e que recebe de Deus o necessário para compartilhar. Olha que coisa interessante. João está dizendo que quem tem um coração aberto para ajudar os necessitados e que ajuda os necessitados nos momentos adequados, é uma pessoa que recebe de Deus o necessário para compartilhar. Ou seja, Deus não nos deixa faltar aquilo que é necessário para compartilhar. Às vezes nós temos só o necessário para nós, mas se nós compartilharmos, Deus não vai nos deixar faltar aquilo que é necessário. Então, nós precisamos entender isso, que o coração aberto para compartilhar vem de Deus.
É Deus quem abre o nosso coração e nós precisamos apenas obedecer, porque Deus dá sempre o necessário, Ele supre sempre as nossas necessidades, né? E nós precisamos entender que Jesus conhece seus filhos e Ele concede aos seus filhos bênçãos suficientes para que eles demonstrem o caráter de doadores, de filhos de Deus. Deus é doador por excelência, então quem é filho de Deus também tem o caráter de doador. E João, sem dúvida, se preocupa com isso, pedindo aos crentes que demonstrem que quem não sabe receber de Deus, quem não sabe receber as bênçãos divinas, com espírito agradecido, quem não sabe ser grato a Deus pelo que recebe, não sabe é, não sabe que não sabe responder adequadamente ao chamado de Deus, não sabe doar, né? Não sabe doar. Quem não sabe doar, não sabe receber. Então, essa é uma relação de dupla mão. Deus é doador por excelência. E os filhos dele, que somos nós, somos filhos que precisam manifestar o seu caráter. Quem não sabe receber de Deus com alegria, com satisfação, entendendo a, a mão abençoadora de Deus sobre a sua vida, quem não sabe perceber estas coisas, quem não sabe receber de Deus com espírito agradecido, com um coração rejubilando de alegria pelo que Deus dá, essa pessoa também não sabe doar, ela não sabe distribuir o que recebe. E quem não sabe doar, quem não sabe distribuir o que recebe, não sabe receber. Não é grato a Deus pelo que recebe. João estabelece então que a chave para recebermos aquilo que pedimos de Deus é guardarmos os seus mandamentos e fazermos o que é agradável a Deus. Esta é a chave para recebermos aquilo que Deus quer nos dar, aquilo que nós pedimos e que Ele quer nos dar. E essa chave é guardarmos os seus mandamentos. E guardar os mandamentos significa ser também um doador, né? Amar os irmãos e estar disposto a doar, dar a quem te pedir, né? Disse Jesus, e não te desvies daquele que quiser te tomar emprestado, né? Então, esse é o ensino de Jesus. E guardar os seus mandamentos, portanto, e fazermos aquilo que é agradável a Ele, é a chave para recebermos aquilo que nós necessitamos. Deus não deixa faltar aquilo que é necessário para nós. João finaliza esse texto que nós lemos hoje ensinando o seguinte: primeiro, que o mandamento que devemos obedecer é que creiamos no nome do Senhor Jesus Cristo. Esse é o mandamento maior. Crer no nome do Senhor Jesus Cristo. E, segundo, que nos amemos uns aos outros. Então, crer no nome do Senhor Jesus Cristo é a mesma coisa que crer em Deus Pai e Deus Espírito Santo. Crer no nome do Senhor Jesus Cristo, obedecê-lo e
amarmos uns aos outros como irmãos em Cristo Jesus. Isso é o resumo do ensino de João. Aquele que guarda os mandamentos de Jesus, Deus permanece nele. Isto é uma verdade maravilhosa. Quem guarda os mandamentos de Jesus, ou seja, aquele que ama Jesus, o Pai permanece nele e ele permanece no Pai. Então, se eu amo a Deus, eu ando em obediência a Deus, pratico as obras de Deus e amo os meus irmãos. A ordem é essa. Se eu amo a Deus, obedeço os mandamentos de Deus, pratico essas ordens de Deus e amo os meus irmãos. Isso significa que eu amo a Deus. Significa que eu permaneço nele. Ninguém que faz essas coisas pode fazer sem permanecer em Deus. Permanecer em Deus é, pois, a verdade fundamental aqui. E ele nos deu o seu Espírito Santo. Então, quando nós praticamos a palavra de Deus, nós somos cheios do Espírito Santo, que ele nos deu, que nos amemos uns aos outros, é uma manifestação do Espírito Santo em nós. Ele nos deu o seu Espírito Santo e por isso nós sabemos que ele permanece em nós. Como que você tem certeza que Deus permanece em você? Pela presença do Espírito Santo no nosso coração. Aplicando à nossa vida estas verdades. Primeiro, João se preocupa intensamente com a prática transformadora da vida cristã. João quer que a vida cristã seja uma vida transformada. Essa vida cristã que é a ação do Espírito Santo em nós. João está afirmando que a produção da vida cristã em nós é uma evidência da presença do Espírito Santo. E esse Espírito Santo se manifesta no amor a Deus, e João também estabelece que o amor fraternal é a maior evidência relacional de uma nova criatura. Ou seja, como que uma nova criatura demonstra que tem o Espírito Santo? Pelos seus relacionamentos. Então, a evidência relacional que nós damos, ou que nós temos, de que o Espírito Santo está em nós, é o relacionamento de amor de uns para com os outros. Não é possível ser crente cheio do Espírito Santo, sem amar os irmãos. E não é possível amar os irmãos sem amar a Deus. Portanto, nós precisamos do Espírito Santo na nossa vida, porque é ele que estabelece esta diferença, né, entre os filhos de Deus e aqueles que não são filhos de Deus. João também se preocupa com o discurso. Qual é o seu discurso? Qual é o meu discurso? O nosso discurso tem que ser coerente. João se preocupa com o discurso vazio e a linguagem sem compromisso. Discurso vazio, né? Aquele discurso em que você fala alguma coisa, mas não tem valor algum, né? Aquelas palavras que você fala, mas que não cumpre. E a linguagem sem compromisso, isto é, quando você afirma uma coisa, mas não se compromete com aquilo. Isso é muito fácil de ver no crente que diz que ama os irmãos, mas não se preocupa em ajudar nenhum deles. Ou naquele crente que diz que é
comprometido com o trabalho, com a igreja, com o reino de Deus, mas não tem contribuição alguma, não contribui, muito menos financeiramente. Então, João é preocupado com esse tipo de gente, né? Com os que têm um discurso vazio e uma linguagem sem compromisso. Isso é facilmente visível na falta de compromisso em dízimos, em ofertas e na falta de disposição sacrificial na ajuda aos irmãos, nas oportunidades de mostrar generosidade. Como é difícil achar gente generosa no nosso meio, né? Porque a maioria das pessoas é generoso de boca, né? E João diz assim: meus filhinhos, não amemos de boca ou de língua, né? De palavra ou de língua, mas em verdade, né? De fato, de verdade, porque é isso que Deus deseja de nós, né? Aqueles que amam de verdade são aqueles que servem a Deus de todo o coração. O currículo de muitas pessoas é cheio de documentos variáveis, de diplomas e de capacitações que foram feitas, mas às vezes o currículo cristão da pessoa é muito pobre porque ela não dispõe a ajudar a quem necessita, né? Então, é preciso ter uma disposição sacrificial, né? Nosso coração precisa estar disposto a se sacrificar. O cúmulo da incoerência, o máximo da incoerência, é feito por João, estabelecido por João, com uma pergunta: como pode permanecer o amor de Deus no coração de quem cerra, né, suas entranhas aos necessitados? Para João, essa é uma evidência muito clara de cristianismo verdadeiro, né? Ele pergunta: como pode permanecer o amor de Deus no coração de quem cerra suas entranhas, fecha seu coração aos necessitados? Essa pergunta deve ficar na nossa mente e deve produzir transformações nas nossas atitudes. O que é que nós estamos fazendo realmente na nossa vida cristã? O que é que nós demonstramos na nossa vida cristã? Somos verdadeiramente aquilo que João pergunta no início, né? Aquilo que ele estabelece no início. O versículo diz assim: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Então, nós precisamos entender que as nossas atitudes revelam a nossa natureza. E que, misericordiosamente, Deus nos permita sermos cada dia mais parecidos com Jesus, que amou ao mundo e deu a sua vida em resgate de todos os pecadores. Vamos entender isso também como parte da nossa vida, de doar, de entregar aquilo que nós não temos tanta necessidade, ou até aquilo que nós temos necessidade, com sacrifício, um sacrifício agradável a Deus, para suprir as necessidades das pessoas. Que o Senhor
nos ajude e nos abençoe nesta compreensão da palavra que nós estudamos agora. Deus esteja com todos e até a semana que vem.